Olá, no vídeo de hoje vamos seguir falando sobre Spinoza, que foi o objeto, né, do primeiro vídeo do canal que está disponível, onde foi apresentado em linhas gerais o conceito de Deus imanente, né, e as referências ao Deus natureza de Spinoza. Hoje nós vamos falar da ética naturalista que Spinoza produz, né, propõe. A sua principal obra chama-se A Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras. E é nessa obra, né, na Ética, que no livro primeiro, que é um livro de orientação totalmente metafísica, onde Spinoza estabelece, né, qual é a concepção de mundo, de natureza, de ser que ele está pressupondo como sendo as bases metafísicas do seu sistema. No segundo livro, Spinoza falará da relação entre alma e corpo, dará a definição de alma e estabelecerá o que foi falado no vídeo passado, né, que não existe uma primazia do espiritual com relação ao material, com relação ao corpóreo. E a partir do livro terceiro, propriamente, Spinoza começa a produzir a sua ética, tirar consequências metafísicas do que foi estabelecido no primeiro e no segundo livro, para a partir do terceiro livro ele começar a falar dos afetos. E a partir de uma teoria dos afetos, fundamentar uma ética. Mas um ponto que sempre é mencionado quando se aborda a ética do Spinoza, demonstrada à maneira dos geômetras, é o fato de Spinoza ter escrito um livro, vejam o título, né? A Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, na qual ele pretende, a partir de um instrumental metodológico e expositivo semelhante, imitado da geometria, de como se fundamentam os tratados de geometria, Spinoza tenta demonstrar a sua ética. Então aqui há uma expressão, que vai aparecer aqui na lousa, que é importante, que a gente tem que grifar e salientar, que é o conceito de demonstração. Demonstrar, nesse sentido específico que está sendo utilizado no nosso contexto, é um conceito bem preciso que significa mostrar, provar que determinada consequência, que determinada tese, que determinado teorema, no caso específico da geometria, se segue necessariamente dos princípios dados. Princípios esses que chamamos axiomas. Então, na geometria acontece mais ou menos assim, né? De maneira bem genérica para a gente tentar entender qual é o espírito da coisa. É evidente, imediatamente evidente, e portanto carece de prova, dirá, né, esse olhar geométrico, que, por exemplo, numa superfície plana, se eu tiver dois pontos, eu posso traçar uma única reta, e que a reta é a menor distância entre dois pontos. Isso é uma verdade intuitiva, como dirá Kant, né? Porque para Kant é a intuição do espaço que faz com que esses primeiros princípios se coloquem. É uma verdade imediata, é uma verdade supostamente evidente e, portanto, não precisa ser demonstrada, é verdadeira para qualquer um que se depare com ela. No entanto, um teorema comum, bastante conhecido nosso, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso não é evidente. A gente não olha para um triângulo retângulo e já fala, se eu traçar um quadrado aqui, outro quadrado ali, essa área desses dois quadrados vai ser igual à área daquele outro quadrado. Isso longe de ser uma verdade evidente.
Mas essa verdade, ela pode e ela deve, dentro do contexto da geometria, ser demonstrada. Ou seja, embora não seja evidente que o quadrado da hipotenusa seja igual à soma dos quadrados dos catetos, eu posso provar que esse teorema se segue necessariamente de algumas outras verdades, essas sim, evidentes e axiomáticas. Então eu demonstro um teorema, mostrando que ele, embora não seja evidente, à primeira vista, ele segue-se necessariamente de princípios dados, esses sim, evidentes. Então, isso é uma demonstração geométrica. Note-se, esse teorema é atribuído a Pitágoras, né? Embora, do ponto de vista histórico, não haja nenhuma certeza de que tenha sido de Pitágoras mesmo, que supostamente fez essa demonstração. Mas seja como for, tomando essa notícia como sendo verdadeira, só para a gente entender os propósitos, a questão é a seguinte: quando se atribui esse teorema a Pitágoras, será que está se atribuindo a Pitágoras, ou seja lá quem for dentro daquele contexto grego pitagórico, eles terem descoberto que a soma dos quadrados da hipotenusa é igual que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Foi supostamente Pitágoras quem teve um estalo e falou: opa, olha aqui, se a gente somar isso daqui, vai dar isso daqui? A resposta é não. Já se sabia disso há muito tempo, há milênios. Há relatos de que os egípcios conheciam o teorema de Pitágoras. Mas atribui-se a Pitágoras, ou seja lá quem for ali na Grécia, o papel de ter demonstrado esse teorema. Porque até então, enquanto não se fornece uma demonstração, o que se tem é meramente uma certeza empírica. Ou seja, pegamos um triângulo retângulo, medimos o quadrado da hipotenusa, medimos os quadrados dos catetos, fazemos a comparação das áreas e identificamos que deu a mesma área. Depois pegamos um outro triângulo, fazemos o mesmo procedimento e acontece de novo. Sempre, né, uma sucessão de casos no qual o teorema se aplica. Mas, e tem muita filosofia falando disso, o Hume é uma referência importante para falar disso, nunca estamos seguros que a próxima vez vai dar errado, né? Certamente vai dar certo, ou se vai dar errado, não sabemos se o próximo caso a ser verificado vai confirmar a regra. Quando a gente fornece uma demonstração, então não precisa mais de comprovação empírica, porque está demonstrado que ele segue-se dos princípios. Ora, quando se fala em demonstrar uma ética, à maneira dos geômetras, mas quando se pensa na ética como uma ciência demonstrativa, o objetivo é algo semelhante, né? Porque a discussão ética que se colocava ali, quando Spinoza está produzindo a sua filosofia, e a referência direta de Spinoza é Descartes, com relação a isso, é a seguinte: por que devemos ter uma vida virtuosa e não uma vida de vícios? Por que devemos, de maneira genérica, fazer o bem e evitar de fazer o mal? Ora, a situação ali era mais ou menos o seguinte: a situação se colocava em termos de por crença e obediência. Lembra-se do Deus transcendente, do Deus que tem vontade, do Deus que vai me julgar depois, do qual a gente falou no primeiro vídeo? Pois bem, eu tenho que acreditar nesse Deus, acreditar que Deus existe, acreditar que Ele está fora do mundo, acreditar que Ele me julga, acreditar que a minha alma é imortal, portanto diferente do corpo, portanto separada do corpo, portanto transcendente ao corpo. E eu tenho que acreditar nisso, de que eu serei punido se eu não agir de forma correta nesse mundo, para que eu possa agir de forma eticamente correta. Caso contrário, se eu não acreditar em Deus e se eu não acreditar numa punição depois, eu serei um ímpio, eu serei uma pessoa que não preferirá as virtudes aos vícios, dado que, nas palavras de Descartes no início das meditações, a vida dos vícios parece trazer mais vantagem do que a vida da virtude. Por isso, Descartes
volto a insistir, uma referência direta de Spinoza, ao escrever as suas meditações, na qual ele pretende justamente provar que Deus existe, o Deus transcendente, não o Deus de Spinoza, e que a alma é imortal, uma alma transcendente, uma alma separada do corpo, não a alma de Spinoza, porque só assim seria possível fundamentar uma ética, portanto demonstrar uma ética. A única maneira de provar para as pessoas que elas devem agir, segundo Descartes, de forma virtuosa e não de forma viciosa, é provar que Deus existe, que a alma é imortal, porque aí a gente pode ameaçar essas pessoas de uma punição futura, de uma punição na hora de prestar contas com a transcendência, com a eternidade. Ora, Spinoza não aceita esse Deus transcendente, não aceita esse Deus que julga, não aceita esse Deus juiz e esse Deus senhor dos destinos, seja nesse mundo, ou seja nessa vida, ou em vidas futuras. Spinoza não tem essa concepção de imortalidade da alma separada do corpo e nem do Deus transcendente que julga. Por isso, Spinoza precisa demonstrar a sua ética em outros termos. Mas o ponto é que o mais importante não é o fato dele querer demonstrar a maneira dos geômetras. E ele escreve a sua ética como se fosse um tratado de geometria, com axiomas, definições, teoremas, que eles chamam de proposições, né? Como se fosse um tratado do ponto de vista formal de geometria. Não é esse o ponto importante, né? Para salientar por que a ética de Spinoza se sobressai, né? E traz uma discussão importante e diferente naquele contexto. O importante é que Spinoza tentará demonstrar a sua ética sem fazer referência e sem precisar postular, como fizera Descartes, que Deus é transcendente, que Deus é espiritual, que Deus me julga humanamente, né, como a gente mencionou no vídeo passado, e que minha alma é imortal e que eu terei que prestar contas das minhas atitudes nesse mundo lá no outro plano. Ora, se para Spinoza não tem outro plano, fundamentar a ética nessas condições não faz o menor sentido. E por isso a ética de Spinoza é uma ética naturalista. É uma ética da natureza. Em que sentido? Segundo Spinoza, falamos disso no vídeo passado, a natureza é única, a natureza é inexorável, a natureza tem uma legalidade. Conhecer a legalidade da natureza fará com que nós hajamos de acordo com a nossa natureza, no sentido de buscarmos sempre sermos a causa adequada das nossas relações e, com isso, aumentar a nossa potência, aumentar a nossa capacidade de afetar e ser afetados, aumentar a dimensão e a potência de vida que nós temos. Spinoza tentará demonstrar nossa ética a partir do fundamento de que nós sempre devemos agir, e nós sempre agimos por conta de algo que é da ordem da nossa natureza mais íntima, algo que a gente poderia aqui chamar, né, para os nossos propósitos vai servir essa expressão, de instintivo, de natural, que é o esforço em sempre buscarmos perseverar no nosso ser, de buscarmos sempre o aumento da nossa potência. E, portanto, temos que buscar sempre estarmos conectados à ordem natural, à legalidade da natureza. E é nesse sentido que Spinoza fundamentará a sua ética. A gente não deve agir de forma correta, de forma virtuosa e não viciosa para agradar um Deus caprichoso e voluntarioso que depois vai me julgar. A gente tem que agir de forma virtuosa e não viciosa, porque agir de forma virtuosa é agir de acordo com a nossa natureza. E com isso nos tornamos mais potentes, por isso nos tornamos a nossa vida mais plena. E isso haverá de contagiar, e é por isso que lá numa outra obra chamada Tratado para a Emenda do Intelecto, Spinoza diz que o maior bem
que a gente pode almejar é ter o conhecimento dessa lei da natureza, ter o conhecimento do nosso lugar nessa natureza e, como que a gente poderia dizer, reverberar esse conhecimento, né? Extrapolar esse conhecimento e buscar que os outros indivíduos, né, que nos circundam façam o mesmo, no sentido de que se todos agirem de acordo com a sua natureza, a natureza como um todo haverá de prosperar. E é essa a meta de uma ética naturalista como a de Spinoza. Não é uma ética da submissão e da obediência e nem uma ética do medo da punição, mas é uma ética da consciência de que os atos corretos tornam o indivíduo melhor. E o indivíduo como sendo um elemento, né, uma célula desse grande corpo que é a natureza, torna a natureza melhor, torna o mundo melhor. E é nesse sentido que Spinoza tentará demonstrar a sua ética. Né? Demonstrar, e por que aquela expressão tomada da geometria é importante? Esses autores racionalistas e iluministas do século XVII estão preocupados numa demonstração, ou seja, estão preocupados em tentar mostrar para as pessoas que agir de forma eticamente correta não é uma opção, não é um ato de vontade, de livre-arbítrio. Lembra-se da crítica do livre-arbítrio da reunião passada, do vídeo passado? Não é esse o sentido, né, de uma ética, mas o sentido de procurar a emancipação, né, do ser humano, do indivíduo, na medida em que ele aumenta a sua potência e com isso, né, buscar que os outros indivíduos façam o mesmo no sentido de produzir uma sociedade saudável. Né? Tal como um corpo saudável e potente, a sociedade será também um corpo saudável e potente, na medida em que os seus indivíduos comecem a se guiar por sua natureza e pelas leis e pelas causas naturais, e não, voltando novamente ao primeiro vídeo, por superstições, por medos, por esperanças. É esse, em linhas gerais, o espírito dessa ética demonstrada de Spinoza.